Hello, Smarteiros! Aqui é a Teacher Gisele Bertelli com mais uma live da Smart English. Ok, so let's start. O nosso tema de hoje da live, guys, é a diferença entre also, to, either e as well. Então, são palavras que têm os mesmos significados e causam alguma confusão, às vezes, na hora de usar. Quando eu uso, quais são as regras para o uso, o que realmente cada uma significa. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas 4 palavrinhas aí, tá? Bom, guys, also, to, either e as well. Todos significam também. Em português, né, a tradução vai ser também. Mas, porém, entretanto, todavia, nós vamos utilizá-los em situações diferentes, tá bom? O to e o as well e o either normalmente aparecem no fim das frases. Então, essa é a primeira regrinha, né, que vocês podem pensar aí, memorizar para lembrar na hora de usar, tá? Então, vai vir no fim das frases. O either é utilizado nas orações negativas. Isso é muito importante, tá? Either somente nas frases, nas orações negativas. Já o to e as well vão ser utilizados nas frases afirmativas e interrogativas. Já o also, ele aparece no meio das frases. Então, antes do verbo principal, tá? Ou depois de algum verbo auxiliar. Vamos entender um pouquinho isso daí. Vamos por partes, né? Vamos falar um por um, que aí fica mais fácil da gente entender. Se eu falar as regrinhas de todos misturados, pode acontecer de ter uma confusão aí. Então, vamos começar com also. Also. Geralmente, ele está depois do verbo to be ou depois de um auxiliar. Ou também depois de um verbo modal. Eu vou dar um exemplo com cada um desses para vocês. Vamos usar o also depois do verbo to be. Por exemplo, I'm tired and I'm also thirsty. I'm tired and I'm also thirsty. Estou cansado e também estou com sede. Percebam que nesse caso ele vem depois do to be. Nós temos I am, I'm, e aí vem o also, ok? Lembra das regrinhas que eu tô falando pra vocês, qual a posição deles nas frases, tá? Quem for assistir pelo YouTube, então aproveitem, né? Vão lá no meu canal. No YouTube é Smart English Aulas Online. Quem for assistir pelo YouTube, eu vou escrever as frases para vocês, vai ficar mais fácil de entender, tá? Bom, agora um exemplo de uso do also após, né, depois de um modal. I can also go with you. I can also go with you. Eu também posso ir com vocês. Então, nós temos aqui o modal can, logo após vem o also. E depois de um verbo auxiliar, como que fica? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar o have como auxiliar do present perfect. So, I have also been talking to my boss about it. I have also been talking to my boss about it. O que eu falei? Eu também tenho conversado com o meu chefe sobre isso. Então, eu tenho aqui o have, que é um auxiliar. Logo em seguida, você vai utilizar o also. São nessas 3 situações. Se por acaso, né, aconteça de não for, né, se o caso não for nenhum desses 3 que eu mencionei, né, lembra que eu mencionei do verbo to be, do modal e do auxiliar? Se não for nenhum desses 3 casos, então o also vai vir antes do verbo. Antes do verbo. Por exemplo, he also works there. He also works there. Ele também trabalha lá. Percebam que não é nenhum verbo to be, não é um modal e não é um verbo auxiliar.
Portanto, é um outro verbo que não cabe nessas 3 regrinhas. Portanto, ele vai vir antes do verbo, tá? Essa é a posição, prestem bastante atenção. Agora vamos pensar no to. O to, normalmente, ele é colocado no final das orações. Então, o to, a posição dele vai ser lá no finzinho das orações. Para ficar mais fácil, para a gente entender melhor, vamos utilizar os mesmos exemplos, que assim a gente consegue comparar um com o outro, né? Vamos dizer a mesma frase, porém, ao invés de usarmos o also, nós usaremos o to. Então, por exemplo, lembra daquela frase, eu também estou com sede, né? Eu estou cansado e também estou com sede? Vamos usar o to nesse exemplo. Então, a gente vai falar assim, ó. I'm tired and I'm thirsty too. I'm tired and I'm thirsty too. Então, também tá lá no finzinho. I can go with you too. Esse foi o segundo exemplo. I can go with you too. E o último exemplo foi aquele que a gente usou lá, o auxiliar, o present perfect. I have been talking to my boss about it too. I have been talking to my boss about it too. Então, colocamos ele lá no final. É muito simples o to, é só isso. Aí a gente tem o as well. O as well, não esquece de quando for falar well, colocar a língua aqui no céu da boca. Well, tá? Aqui em cima. Assim como o to, ele também é usado no fim das frases, tá bom? So, I'm tired and I'm thirsty as well. O outro exemplo, I can go with you as well. E I have been talking to my boss about it as well. A diferença entre o also, to e o as well está na posição, né? Na posição que eles são colocados dentro das orações. E também a gente pode dizer que o also, ele é um pouco mais, não tô dizendo que ele é formal, tá? Você pode usar numa conversação no dia a dia, ok. Mas eu tô dizendo que ele é um pouco mais formal, vamos fazer uma escala de formalidade, né? E dentro dessa escala nós temos o also um pouco mais formal, é um pouco mais formal que todos eles, vamos dizer assim, né? Ele ganha na formalidade. Já o to é mais informal, nessa escalinha, se você for comparar. E o as well fica ali no meio, né? O as well fica entre o also e o to, ok? Como se escreve essa word? João tá perguntando qual word, qual palavra você está perguntando como se escreve? Do último exemplo? As well? As well? A-S-S, espaço, well, W-E-L-L. Bom, voltando aqui, já eu vou respondendo. Isso, as well, exatamente, do jeito que a Bertelli, a Melissa, escreveu ali pra você, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Já se inscreve, João, lá no canal, lá no YouTube, Smart English Aulas Online, que você vai poder assistir lá e vai estar todos os exemplos escritos também, ok? Então, o que sobrou, né? A gente já viu os 3. Sobrou o either. Either. Não esquece do TH, tá, gente? Coloca a língua assim. Either. O either, nós vamos usá-lo em frases negativas. Então, pay attention. O either, ele é diferente. Nós vamos usá-lo em frases, em orações negativas, tá? Well não significa bem. Sim, o well significa bem. Mas as well significa também. É outra coisa. Então, vamos ver os exemplos do either nas frases negativas. My boyfriend doesn't drink and he doesn't smoke either. My boyfriend doesn't drink and he doesn't smoke either. O que eu falei? Meu namorado não bebe, ó, frase negativa, meu namorado não bebe e também não fuma. Então, eu usei o também na negativa. Ou seja, você pode falar, ele não bebe e nem fuma, tá? Em português, você pode falar assim, ele não bebe nem fuma. Então, essa é a única diferença do either, guys. Vocês vão utilizá-lo em frases negativas, right?
A semana que vem, na próxima live, às 20 horas, aqui no nosso canal, a gente vai seguir essa mesma ideia que a gente tá criando aqui pra vocês, que é essa ideia de either. Nós temos também o neither, tá? Então, na semana que vem, nós vamos ver a diferença. A gente vai completar essa live na próxima segunda. Nós vamos ver a diferença entre either e neither. Claro que vocês podem mandar sugestões para as lives pelos directs, ok? E nos comentários dos vídeos, dos posts. Fiquem à vontade, falem com a gente, né? Compartilhem com a gente as ideias de vocês, quais são suas dúvidas, o que vocês querem ver nas lives. Outra coisa, nós estamos com o e-book gratuito. Quem tiver assistindo pelo YouTube, vou deixar na descrição do vídeo o link para baixar o e-book. E também lá na bio do Instagram, tá? @smartenglish.onlineclasses. Só clicar, sem burocracia, sem dificuldade. Clicou, baixou o e-book gratuito que vai dar um up no seu inglês, ok? Então a gente se vê na próxima live. Próxima segunda, às 20 horas. See you! Bye!